Olá pessoal, bom dia. Então nessa aula de hoje, o meu objetivo é falar de alguns exemplos onde a gente aplica a função exponencial e as funções hiperbólicas, tá? Então o meu objetivo aqui não é fazer tudo com os mínimos detalhes, até porque esses dois exemplos que a gente vai falar nessa aula de hoje, eles estão relacionados com a matéria de cálculo 2, então, de certa forma, eu meio que estou apresentando a matéria de cálculo 2 para vocês. Então, várias coisas aqui, algumas coisas ou várias coisas talvez, eu não vou entrar muito nos detalhes aqui de por que as coisas funcionam da forma que funcionam, não, tá? Meu objetivo é mais uma aula de apresentação, digamos assim, e ao mesmo tempo trazer para vocês onde essas funções surgem, tá? Tanto a função exponencial e log, como também a função, as funções hiperbólicas aí no caso, beleza? Então, esse primeiro exemplo, ele trata da lei de resfriamento de Newton, tá? O que diz a lei do resfriamento de Newton? A lei do resfriamento de Newton diz o seguinte: se você tem um objeto, tá? Você tem um objeto aqui, um objeto cuja temperatura tem a possibilidade de variar com o tempo. Esse objeto, ele está imerso, tá? Ele está imerso num ambiente que tem uma temperatura ambiente constante, tá? Então, aqui é uma temperatura ambiente constante, beleza? Então, tem um objeto, a temperatura dele pode variar com o tempo e a temperatura ambiente é constante. Vamos pensar, por exemplo, o caso da geladeira. A geladeira tem uma temperatura ambiente constante, sei lá, 10 graus, 8 graus, não sei. Você pode colocar um objeto que está ali a 20 graus. Quando você colocar esse objeto que está ali a 20 graus dentro da geladeira, a temperatura desse objeto vai variar com relação ao tempo, concorda? Por exemplo, você pegar uma lata de Coca-Cola, uma lata de Sprite, colocar dentro da geladeira, se você tirar a lata do seu armário, que está aproximadamente em torno dos 20 e poucos graus, quando colocar na geladeira, que está em torno de 10 graus, vai haver troca de calor e a temperatura da lata vai mudar, beleza? Então, o nosso objetivo é entender como que funciona a função temperatura que rege a temperatura do objeto com o tempo, tá? Então, de novo, temperatura do ambiente aqui é constante, imagine como se fosse a geladeira. Eu tenho um objeto que pode ter uma temperatura variável, que é o caso, por exemplo, uma lata de Coca-Cola, e aí, para tal, eu uso, para tentar construir essa função, temperatura, eu uso então a lei do resfriamento de Newton. O que diz a lei do resfriamento de Newton? A lei do resfriamento de Newton diz o seguinte, que a taxa de variação da temperatura do objeto, então a variação da temperatura com o objeto, é proporcional à diferença de temperatura entre o objeto e o ambiente, tá? Observando aqui de novo que tanto esse K quanto esse T de A são constantes. Ou seja, eu estou dizendo que a variação da temperatura com o tempo ela é proporcional à diferença de temperatura entre o objeto e o ambiente, tá? Não vou entrar em detalhes do porquê que a fórmula é essa, tal. Vamos só seguir acreditar que essa aí é a lei do resfriamento de Newton, beleza? Qual que é o meu objetivo, então? Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é ser capaz de prever como que a temperatura do objeto varia com relação ao tempo, mas como que ela varia com relação ao tempo é descrito por essa equação. Esse tipo de equação é o que a gente conhece como equação diferencial ordinária. Tá? Então, isso é uma equação diferencial ordinária. Isso é o objeto de estudo do cálculo 2. A gente não vai entrar em detalhes aqui, tá? Nos detalhes disso aqui, eu estou mesmo só apresentando para vocês o que é uma equação diferencial, mas o nosso objetivo é resolver essas equações, principalmente no cálculo 2, e resolver essa equação, resolver isso aqui, significa encontrar uma função t de t que satisfaz, vou chamar essa equação aí de 1, tá? Que satisfaz 1. Vou chamar essa equação aqui de equação 1, tá? Então, meu objetivo é encontrar aí uma função t de t que satisfaz a equação 1. Nesse caso, a gente pode encontrá-la sem muitos artifícios que a gente não estudou ainda, até porque essa equação é relativamente simples. E o artifício que a gente vai usar é o seguinte, tá? Ah, Vinícius, se eu pesquei aqui no momento e não entendi uma coisa. Não se preocupe, vocês vão ver isso aqui com mais cuidado no cálculo 2, tá? Eu só quero mesmo, como disse, apresentar isso aqui para vocês. É só uma aula de apresentação, tá? Então, se algum detalhe passar batido, passar direto, não precisa
enfim, arrancar os cabelos não. Tá tudo certo. A gente não vai entrar a fundo nos detalhes disso não. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar essa diferença aqui, ó, especificamente de y de t, tá? Vou chamar essa diferença de y de t porque vai ficar mais fácil para mim. Então, y de t, vou chamar y de t de t, que é a função temperatura, que eu quero descobrir, eu não sei quem é ela, mas eu quero descobrir, menos a temperatura ambiente, que é uma constante, tá? Se eu derivar o y com relação ao t, se eu derivar o y com relação ao t, é a mesma coisa de derivar essa diferença com relação ao t. Bem, o t é uma função que eu não conheço e o a é uma constante. Derivada de constante é zero, então a derivada do y, isso aqui significa que a derivada do y é exatamente a mesma coisa da derivada da temperatura. Então significa que eu posso reescrever. Então toda essa pequena observação que eu fiz, isso aqui me permite reescrever a equação 1 como dy dt, ou seja, o dt é a mesma coisa que dy dt, k vezes y de t, que é o t menos ta. Tá? Então eu tenho, na verdade, não mudei nada, eu só tenho uma nova equação aqui, que é essa equação aqui, que eu quero encontrar uma função que satisfaça, uma função y que satisfaça essa equação. E aí eu vou pensar um pouquinho em quais são as funções que eu tenho, que eu conheço, que podem me ajudar a solucionar esse problema. Dentre todas aquelas funções que a gente tem, que a gente conhece, que já foram apresentadas para a gente, tem uma que, de certa forma, pode ser a solução do nosso problema. De certa forma, não. Tem uma delas que pode ser a solução do nosso problema. Quais são as funções que a gente tem, que a gente trabalha normalmente aqui? Então, vamos só fazer uma recapitulação aqui, ó. Só um recap. Quais são as funções que normalmente a gente trabalha? Então, aqui, ó, polinômios. A gente tem as trigonométricas. A gente tem agora exponencial e log, né? Tem log, exponencial e log. Tem as inversas das trigonométricas. Então, as inversas das trigonométricas. E a gente tem também as hiperbólicas. Então, basicamente, o nosso leque de funções tem, na verdade, uma grande quantidade de funções elementares, que são os polinômios, trigonométricos, exponencial e log, inversas, trigonométricas, hiperbólicas, etc. Combinações dessas coisas, claro, né? Eu estou dizendo como base são essas. E, dentre todas essas, tem uma especificamente que tem uma propriedade interessante, que é a seguinte: tem uma função que a derivada dela é igual a ela mesma. E que função é essa? A gente tem uma função especial que a derivada dela é ela mesma, e essa função especial, eu vou nem chamar de y aqui, não para não confundir, então eu vou chamar de z aqui, ó. Vou chamar de z. Então, para a gente não criar nenhuma confusão. A função que a gente tem, cuja derivada é igual a ela, é a exponencial de t, beleza? Bem ou mal, essa equação que está aqui, ó, marcada em vermelho, que eu já tinha deixado ela no quadradinho amarelo, então essa equação que está marcada em vermelho e amarelo, ela parece muito com essa equação aqui, beleza? E a gente sabe que a solução dessa equação dz dt igual a z, ou seja, a função que eu derivo e é igual a ela mesma, é a exponencial, então a solução dela só pode ser, dessa função z aqui, só pode ser z de t igual a e de t. Significa, de certa forma, que se eu forçar um pouco a barra, a solução dessa equação aqui, ó, também tem a ver com exponencial. Mas qual exponencial, tá? Então, segundo a nossa observação, então vou deixar como um comentário aqui, ó, segundo a nossa observação, a solução de dy dt igual a ky, ela deve conter uma exponencial. Deve conter uma exponencial, tá? E aí eu vou fazer uma proposta, eu quero ver se vocês concordam comigo ou não, beleza?
Então a proposta é o seguinte, eu quero encontrar, como disse, uma função y que atenda a essa equação, ou seja, que a derivada de y com relação a t seja igual a uma constante vezes a própria função. E, como eu já observei que ela de alguma forma ou de outra deve conter uma exponencial, a minha proposta é que essa y de t ela seja isso aqui, ó, uma constante c, tá? Vezes exponencial de kt. Por que uma constante c de caso? Porque quando eu derivar, essa constante não vai mudar, essa constante ela vai ser importante aqui, tá? Então, a minha proposta é essa aqui. Bem, será que isso aqui, na verdade, atende os requisitos? Vamos ver. Então, se eu derivar o y com relação ao t de tatu, então, se a derivada, na verdade, de c é de kt, beleza? Não quero entrar em detalhes do porquê essa constante está aí, só aceitem, porque no final das contas ela não vai mudar nada mesmo, o fato dela estar aí. Então, essa constante, ela pode sair aqui para fora do sinal da derivada. Então, isso dá constante vezes derivada com relação ao tempo exponencial de kt. Aqui eu vou usar uma regra da cadeia, tá? Então, é a derivada de tudo vezes a derivada do que está dentro. Então, é c. A derivada da exponencial é ela mesma. A derivada do que está dentro de k vezes t com relação a t dá k. Beleza? Isso aqui, na verdade, é k vezes c vezes e de kt, perfeito? Mas tudo isso aqui é o y, né? C vezes E de kt é o y. Isso aqui, então, é k vezes y de t. Então, portanto, essa função y de t ali, que é c E de kt, é a solução da equação aqui, ó, dessa equação laranjada aqui, beleza? Então, essa função aqui é a solução. Tá? Ah, Vinícius, mas de onde veio o C, o K, não sei o quê? O C é uma constante que a gente vai ver com mais em detalhes lá em cálculo 2, não se preocupem. A gente, na verdade, vai até ver um pouquinho mais em detalhes mais para frente nesse curso de cálculo 1 mesmo, mas não se preocupem com isso não, tá? O nosso objetivo basicamente é encontrar uma função que satisfaz a equação. A gente já encontrou, sem muito drama, a equação é essa aí. O nosso problema não está completamente resolvido, porque se eu voltar aqui em cima brevemente, não é, na verdade, essa equação em laranja que eu quero resolver. Ela é só uma equação auxiliar. A equação que eu quero resolver é a equação da lei de resfriamento de Newton, que dizia o quê? Que a variação de temperatura com o tempo é proporcional à diferença de temperatura entre o objeto e o ambiente. Então, eu já quase cheguei na resposta, porque eu tinha dito o seguinte, eu escolhi o y de t para ser a diferença da temperatura do objeto menos a temperatura ambiente. Então, aqui, para eu conseguir chegar na solução final, eu preciso, na verdade, observar brevemente o seguinte, que o y, ele é t menos t de A, que isso é c vezes exponencial de kt, ou seja, a temperatura ela varia de acordo com o tempo, segundo o seguinte, t de A, observem que eu estou passando t de A para o lado direito aqui, tá? Mais constante exponencial de kt. Ou seja, se você colocar uma lata de Coca-Cola na geladeira, a temperatura dessa lata de Coca-Cola ela vai variar de acordo com a temperatura ambiente que está no interior da geladeira, de acordo com essa fórmula aí, que ela é dada pela lei do resfriamento de Newton. Então, a temperatura ela varia de acordo com essa função exponencial aí. Interessante, né? Ou seja, ela varia de acordo com essa função aí. Beleza? Então, só para a gente acabar a aula de hoje, vamos fazer um exemplo mais prático para a gente entender como que a gente pode aplicar essa lei de resfriamento de Newton num problema prático mesmo, tá? Então, eu tenho uma situação, um problema aí que é a seguinte. Então, antes da gente ler, deixa eu só anotar a fórmula que a gente obteve aqui. A gente obteve o seguinte, que a temperatura varia com relação ao tempo de acordo com a temperatura ambiente mais uma constante vezes exponencial de K vezes T, tá? E aí, beleza. Só deixando anotado aqui para a gente não perder. Vamos ler a nossa situação problema aqui para a gente finalizar esse primeiro problema. Então, suponha que uma lata de refrigerante esteja no instante inicial a uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, eu peguei a latinha de refrigerante que estava no armário, tá? E estou colocando ela dentro da geladeira. E lá dentro da geladeira, a temperatura ambiente lá dentro é de 10 graus, é constante, tá? E aí, depois de 30 minutos,
eu vou lá e verifico a temperatura da lata e observo que a lata não está mais a 25 graus, depois de meia hora ela está a 20 graus Celsius, tá? E aí eu quero saber, depois de uma hora exata, qual que é a temperatura da minha latinha. Então, de novo, a minha lata inicialmente, tá? Então, no momento inicial, ou seja, no instante inicial, no instante que eu estou começando a contar o relógio, a temperatura da lata é 25 graus, tá? Celsius aqui. Beleza? Eu tenho a minha temperatura do ambiente da geladeira, que ela é constante, que ela é 10 graus Celsius também. Beleza? Então, a temperatura no instante inicial, 25 graus Celsius. Temperatura ambiente dentro da geladeira, 10 graus Celsius. São os dados do problema, tá? Ele diz também que depois de 30 minutos, a temperatura da lata é 20 graus. E o que ele quer saber é, em 60 minutos, ou seja, uma hora, quanto que é a temperatura da lata. Então, eu tenho, na verdade, todos esses dados aqui. Eu sei como que a temperatura varia com o tempo. Ele varia de acordo com essa função aqui, que ela veio da lei de resfriamento de Newton. Eu tenho todos esses dados, a temperatura da lata no momento inicial, a temperatura de dentro da geladeira, a temperatura da latinha depois de passado meia hora dentro da geladeira e quero saber, depois de 60 minutos, quanto que vale a temperatura. Então, é um problema bem tranquilo aí para a gente resolver, só para a gente encerrar aí essa questão da lei do resfriamento de Newton. E aí, vamos lá. Então, concatenando todas essas informações, eu tenho o seguinte, que a temperatura varia de acordo com o tempo, a temperatura ambiente aqui é 10, tá? Eu já sei disso, mais constante vezes exponencial de kT. Eu sei que no instante zero, né, no momento que eu comecei a contagem, a temperatura era 25 graus, então 25 graus, que é a temperatura no instante inicial, ela vai ser 10, né, que é a temperatura ambiente, mais a constante vezes exponencial de K vezes zero. Ela é importante aqui, né, essa temperatura inicial, ela é importante para a gente encontrar quem é esse C de casa aqui, né, até porque a gente sabe que exponencial de zero é 1, beleza? E aqui, então, a gente resolve esse pequeno probleminha aqui, tá? A gente resolve esse pequeno probleminha aqui, então 25 é igual a 10 mais C, ou seja, C é igual a 15, perfeito? O que nos dá, então, que a temperatura varia com relação ao tempo, nesse caso, como sendo 10 mais 15 vezes exponencial de kT, e aí falta eu encontrar, na verdade, quem que é o K, para eu conseguir, então, responder a pergunta desejada, né? Qual que é a temperatura em 60 minutos, perfeito? E aí, eu já tenho, nós temos aqui, né, só para deixar anotado, nós temos que T de T é igual a 10 mais 15 exponencial de kT, eu preciso encontrar o K, e eu vou usar agora essa informação simpática aqui, que depois de passado 30 minutos, a temperatura é 20 graus, beleza? Então, eu sei que T de 30 é igual a 20, e T de 30, eu vou substituir o T igual a 30 ali, eu tenho que isso é 10 mais 15 vezes exponencial de 30K, né, que T é igual a 30, nesse caso minutos, e aí eu tenho que resolver esse pequeno problema aqui, que é bem tranquilo de resolver. Então, eu tenho que isso é igual a 10, é igual a 15 exponencial de 30K. Observe que eu passei o 10 para o lado de lá, subtraindo, tá? Beleza? Vou passar o 15 dividindo, então 10 dividido por 15 é igual a exponencial de 30K. 10 dividido por 15 é 2 terços, eu posso simplificar, né? Então, isso aqui é 2 terços é igual a exponencial de 30K. E agora, para isolar o K, o que eu preciso é passar o ln dos dois lados. Então, ln de 2 terços é igual a ln de exponencial de 30K. Ou seja, vou usar as propriedades do log, esse 30K vai cair. Então, isso é 30K ln de E, que é igual a ln de 2 terços. Perfeito? Quanto que é o ln de E? Ln de E é 1. Importante, 2 terços é menor do que 1, então esse número aqui ele é negativo, tá? Só para deixar claro. E aí eu acho, então, que 30 vezes K é igual a ln de 2 terços, ou seja, o K, que é a constante ali de proporcionalidade, né? Ela é 1 sobre 30
ln de 2/3, beleza? E aí, portanto, a minha temperatura varia com relação ao tempo, de acordo com qual fórmula? A temperatura ambiente, que é 10, mais a constante C, que ela surgiu na solução, que era 15, que a gente encontrou, ela é 15, vezes a exponencial de K, então que é 1 sobre 30, então vai ficar T sobre 30 ln de 2/3, beleza? E aí, uma coisa importantíssima aqui, só observar que esse número é negativo, perfeito? Bem, essa é a resposta? Não, não é essa a resposta. Qual que é a resposta? Eu quero saber, depois de 1 hora, depois de passados 60 minutos, qual que é a temperatura do da minha latinha. Então, eu tenho que substituir o T por 60 e ver o que acontece, né? Então, finalmente, só para a gente acabar, finalmente, fazendo, né? T de 60 aqui, que era o meu objetivo, eu tenho o seguinte, 10 mais 15 vezes exponencial de 60 sobre 30 vezes ln de 2/3, correto? O T é 60, 60 dividido por 30 dá 2, então isso aqui dá 10 mais 15 vezes exponencial de 2 ln de 2/3, perfeito? Esse 2 que está aqui fora, ele entra aqui dentro como potência, né? Então, isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que 10 mais 15 vezes exponencial do ln de 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. Isso aqui, então, dá 10 mais 15 vezes exponencial do ln de 4 nonos. E exponencial do ln, como a gente estudou, uma função é a inversa da outra. Então, exponencial do ln de x é igual a x e ln do exponencial de x também é igual a x. Significa, então, que exponencial do ln de 4 nonos, na verdade, é 4 nonos. Então, isso aqui, na verdade, é 10 mais 15 vezes 4 nonos. Isso aqui dá para dar uma simplificada. Então, isso é 10 mais... dá para dividir por 3 em cima e embaixo, né? Então, aqui dá 15... Desculpa, 15 não. Vai dar 20 sobre 3. 20 sobre 3, que vai ficar 5 vezes 4 dividido por 3. Então, isso aqui vai dar 50 terços. 50 terços. Isso aqui é aproximadamente 16,6666 graus Celsius. Então, depois de 60 minutos, a temperatura aproximada da minha latinha de refrigerante que está dentro da geladeira é de 16,6 graus Celsius. Beleza, pessoal? Espero que tenha entendido. Vamos para o próximo problema. Então, pessoal, nesse segundo exemplo, a gente vai lidar com uma outra situação que é a seguinte. Eu tenho aqui um objeto, tá? De massa m, beleza? Ele está em queda livre, próximo à superfície da Terra. O meu eixo y positivo, né? Já que ele está em queda y, ou seja, o movimento dele é puramente vertical aí no caso. Então, o eixo y aqui está apontando para baixo, só para facilitar a nossa vida. Então, esse objeto em queda livre tem duas forças agindo sobre ele. Um é a força peso, tá? Que é massa vezes a gravidade. E eu tenho uma força de resistência do ar, que é uma força que ela é proporcional à velocidade ao quadrado, tá? E aí, o que acontece? Pela segunda lei de Newton, a gente tem o seguinte. Pela segunda lei de Newton, é um problema semelhante ao primeiro, mas completamente diferente também. Pela segunda lei de Newton, ele diz o quê? Que a força resultante, né? Que a força resultante é massa vezes a aceleração. Essa é o que diz a segunda lei de Newton. Mas quem que é a força resultante? É a força que está agindo, né? Para baixo, no caso que é a força peso, menos a força de resistência do ar, que é proporcional à velocidade ao quadrado, que é a força de arrasto. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Maravilha. Eu posso pegar esse m que está aqui multiplicando, posso passar dividindo, só para a gente isolar a aceleração ali no caso. Então, isolando a aceleração ali, eu tenho então que a aceleração é o quê? É mg sobre m de Maria, menos kv ao quadrado sobre m também. Eu posso cortar esse m aqui com esse m, e aí eu tenho então g menos k sobre m, v ao quadrado. E aí o que eu tenho, então, resumindo, é que a aceleração é igual a g menos k sobre m, v ao quadrado.
Só que o interessante aqui é o seguinte, que a aceleração é a derivada da velocidade. Então, como a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo, eu posso escrever, então, a aceleração é igual a g menos k sobre m, v ao quadrado, e obtenho, então, essa equação aqui, ó, tá? Isso aqui também é uma equação diferencial ordinária, que eu vou chamar nesse caso de 2 aqui. Ela rege o movimento de queda livre do objeto e o que a gente procura, tá? O que buscamos, o que a gente busca aqui é uma função v de t, que depende do tempo, que descreve como a velocidade se comporta com o tempo. A velocidade do objeto se comporta com o tempo. Nesse caso, a gente não tem ainda as ferramentas para resolver uma equação como essa, mas o nosso objetivo hoje nem é resolver esses problemas, é a gente apresentar para vocês situações, problemas onde aparecem as funções hiperbólicas, exponencial e etc. Então, nesse caso, especificamente, a função velocidade que a gente encontra aqui, tá? Então, a solução do problema é uma v de t, que ela é dada da seguinte maneira. Vocês vão falar, nossa, Vinícius, mas você tirou isso de onde? É mágica? Na verdade, não. Vocês vão aprender exatamente como a gente encontra essas funções lá no cálculo 2, tá? Então, aqui é tangente hiperbólica de t da raiz quadrada de kg sobre m de Maria. Beleza? Então, como disse, a gente ainda não tem ferramentas para poder provar que essa aqui é a solução. A gente não tem ferramentas para isso. No entanto, a gente pode verificar se de fato isso é a solução, tá? E é isso que a gente vai fazer. Então, eu estou afirmando para vocês que essa função velocidade é, na verdade, a função que satisfaz essa equação número 2 aqui, beleza? E aí, o que a gente vai fazer aqui é mostrar que a velocidade no objeto em queda livre, a velocidade em função do tempo é descrita por essa função aí, ou seja, porque ela é descrita por aquela equação diferencial ordinária ali, beleza? Então, o que eu preciso fazer é pegar essa função v, que está marcada de laranjado, e substituir na equação acima e ver se dá tudo certo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para testar, eu tenho dois lados para testar, né? Eu tenho um lado esquerdo e um lado direito, eu vou derivar essa v com relação ao tempo, e aí vamos ver o que acontece, tá? Então, a derivada da v com relação ao tempo é a derivada dessa função aí, tangente hiperbólica. E a derivada da tangente hiperbólica é secante hiperbólica ao quadrado. Então, a derivada dela é trivial, é fácil da gente fazer. Então, essa parte toda aqui é constante, massa é constante, gravidade é constante. Essa constante de proporcionalidade K também é constante, como eu disse, ela é constante. A derivada da tangente hiperbólica é secante hiperbólica ao quadrado. De todo esse argumento aqui, né? Observe que tudo que está dentro da raiz, tanto dentro quanto fora da tangente hiperbólica, é constante. E aí, vezes aqui, o quê? Vezes a derivada dessa parte toda que está dentro com relação ao tempo, que é a raiz quadrada de kg sobre m de Maria, beleza? Né? Usando a regra da cadeia. E aí aqui eu posso juntar tudo, ó. E aí, se eu juntar tudo numa raiz quadrada, fica então mg sobre k vezes kg sobre m vezes secante hiperbólica ao quadrado de t vezes raiz de kg sobre m, fecha parênteses aqui. Observe aqui que eu posso simplificar um monte de coisa. Essa massa corta com essa massa, esse k corta com esse k. G vezes g fica g quadrado, então fica a raiz quadrada de g quadrado, que é a constante gravitacional aí no caso, né? A constante da gravidade, 3,81 mais ou menos, né? Vezes a secante hiperbólica ao quadrado de t vezes a raiz de kg sobre m, perfeito? E aí, como esse g é constante e positivo, então isso aqui fica g secante hiperbólica ao quadrado de t vezes raiz de kg sobre m. E aí fecha, beleza? Então isso aqui significa que a derivada de v com relação ao tempo satisfaz g secante hiperbólica ao quadrado, etc. Só subindo aqui rapidamente, então a gente pegou essa função v e
derivou ela. Eu preciso ver, na verdade, que essa mesma função v, quando substituída do lado de cá, faz com que essa parte seja exatamente a mesma coisa que isso aqui. E esse é o nosso objetivo agora, é testar, ver se, na verdade, essa função v satisfaz aquela equação diferencial ali, tá? Beleza. Então, o que eu quero calcular agora é o seguinte. Então, já vou chamar aqui de 1, só para a gente fez a parte, vamos chamar de i, né? Vou chamar de i aqui. Agora eu vou fazer o 2i, que o 2i é calcular, a gente vai calcular aqui g menos k sobre m de Maria, v ao quadrado. E aí eu tenho que mostrar que g menos k m vezes v ao quadrado bate com g secante hiperbólica ao quadrado, etc. Então vamos substituir, né? Então isso aqui é g menos k sobre m vezes o quadrado da velocidade, mas a velocidade é esse trambolho todo aqui, ó, raiz quadrada de mg sobre k, correto? Vezes a tangente hiperbólica de t, raiz quadrada de kg sobre m, fecha aqui parênteses, tudo isso ao quadrado. E aí, quando eu elevo tudo isso ao quadrado, o que vai dar é o seguinte, isso aqui é igual a g menos k sobre m vezes mg sobre k, correto? Porque raiz quadrada ao quadrado é só o que está dentro, vezes a tangente hiperbólica ao quadrado de t vezes raiz de kg sobre m de Maria, beleza? Ao quadrado ele já foi. E aqui eu vou observar o seguinte, que eu posso cortar algumas coisas. Esse m eu posso cortar com m, esse k eu posso cortar com k. E isso aqui, na verdade, vai dar o seguinte, vai dar g menos g tangente hiperbólica ao quadrado de t raiz de kg sobre m, fecha aqui. Perfeito? Posso ainda fazer mais o seguinte, que é colocar esse g de gato em evidência, que é o da gravidade, no caso, g de gravidade em evidência. Então, eu fico com 1 menos a tangente hiperbólica ao quadrado de t raiz quadrada de kg sobre m, fecha aqui. Perfeito? Maravilha? E agora eu preciso lidar com esse camarada aqui. O que eu faço com ele? Vou fazer o seguinte, vou só observar uma coisa. Nós tínhamos aquela identidade que diz o seguinte, cosseno hiperbólico ao quadrado de qualquer coisa menos o seno hiperbólico ao quadrado de qualquer coisa é igual a 1, correto? Se eu pegar isso aqui e dividir tudo por cosseno hiperbólico ao quadrado de qualquer coisa, isso aqui vai dar o seguinte, isso vai dar cosseno hiperbólico ao quadrado de y sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de y menos seno hiperbólico ao quadrado de y sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de y é igual a 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de y. Então, cosseno sobre cosseno, tudo isso é igual a 1. Seno sobre cosseno, tudo isso é igual a tangente hiperbólica ao quadrado. 1 sobre cosseno secante, então eu tenho que tudo isso aqui, fazendo essas operações que eu falei, eu tenho que 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado de y tem que ser igual a secante hiperbólica ao quadrado de y. O que significa, na verdade, então, que todo esse camarada aqui em destaque, ele é equivalente a quem? Pelo que eu acabei de fazer, todo esse camarada aqui, ele é equivalente a g vezes a secante hiperbólica ao quadrado daquele argumento ali, que é t raiz quadrada de kg sobre m, fecha aqui. E aí, observando o seguinte, ó, esse aqui é o lado esquerdo, esse aqui é o lado direito, o lado esquerdo dá esse negócio, o lado direito dá esse negócio, significa então que de fato a função velocidade, subindo aqui novamente rapidinho, destacada em vermelho, essa função velocidade é de fato a solução do problema. Significa então que se eu quiser prever a velocidade de um objeto em queda livre com o tempo, basta eu usar essa função aqui, considerando o quê? A massa do objeto, a constante gravitacional é 3,81 mais ou menos, e a constante de proporcionalidade, que ela depende do formato do objeto aí, tá? Mas isso é possível medir, e é isso, pessoal. Então, muito obrigado e até a próxima.